Olá, chegou a hora do noticiário do Poder Legislativo Estadual. E na edição de hoje, você conhece as ferramentas oferecidas pela Alep para que você acompanhe as atividades dos parlamentares da casa. A obra de Isa Pontual é tema de reportagem da série Pernambuco das Artes. E ainda, a imortalidade da rabeca do mestre Salustiano. É agora no Quórum, que já está no ar. Você sabia que é possível acompanhar o trabalho dos 49 deputados estaduais que compõem a Casa Joaquim Nabuco? É só ficar atento às ferramentas de comunicação que a Alep disponibiliza e que você vai conhecer agora. Justiça debate a instalação de sinalizadores eletrônicos de vagas em estacionamentos privados. A proposta foi discutida em audiência pública realizada na Assembleia e é destinada aos estabelecimentos comerciais privados do estado de Pernambuco. A Assembleia Legislativa vem adotando um processo de comunicação moderno de utilidade pública que tem como objetivo ampliar a transparência e garantir o debate sobre as demandas da população. Para divulgar os fatos de forma rápida, precisa e eficaz, a Assistência de Comunicação Social da Assembleia dispõe de vários meios de comunicação de massa. No Diário Oficial são publicadas notícias, editais, atos, projetos de lei, projetos de resolução, mensagens do governador. Por determinação legal, tudo o que acontece na Assembleia tem que ser registrado no Diário do Poder Legislativo. O jornal é elaborado por servidores da Casa que cuidam da apuração dos fatos, redação dos textos, edição das matérias e diagramação. Além dos 2.000 exemplares rodados diariamente, o jornal também está no site da Assembleia. E para facilitar a leitura, o Diário Oficial é postado no formato Flip, em que se pode ampliar o texto e passar as páginas como um jornal impresso. Mensalmente, a assistência também publica o jornal Tribuna Parlamentar. Com 13 anos de existência e uma tiragem de 2.000 exemplares por edição, a publicação aborda as principais ações legislativas e administrativas da Casa Joaquim Nabuco, com textos opinativos e discussões sobre temas de interesse da população. O Departamento de Fotografia dá suporte ao Diário Oficial e ao site da Assembleia. Com equipamentos modernos, os profissionais de fotografia registram imagens que são imediatamente disponibilizadas para qualquer pessoa. É muito comum a imprensa externa utilizar as fotos postadas para noticiar os eventos que acontecem na Assembleia. O Departamento de Rádio da Assembleia trabalha para que as notícias cheguem o mais rápido possível ao público. Os profissionais desempenham tarefas como a apuração das pautas da casa, reportagem, revisão de texto, operação de áudio, edição, além do controle do plenário virtual, a transmissão em tempo real pelo site da Assembleia. O setor é responsável pela coluna Últimas Notícias e produz diariamente o programa Rádio Alep, que divulga as atividades parlamentares por meio de áudio com acesso livre. As notícias, divididas por tema, podem ser baixadas pela internet e veiculadas na íntegra pelas rádios de todo o estado. É notícia fresquinha do Legislativo chegando para quem vive longe da capital. Alep
e vai ter o linkzinho lá, Rádio Alep. Recentemente, o estúdio do Departamento de Rádio foi modernizado. Ganhou novo isolamento acústico, cabine de gravação e equipamentos. Cinegrafistas e repórteres atentos a todos os fatos. As câmeras da TV estão por toda parte e, já contando com o aumento da programação, foi inaugurado um estúdio de TV com equipamentos de qualidade digital, incluindo cenário virtual, iluminação apropriada para alta definição e computadores modernos para a edição das matérias. A TV Alep produz o Quórum, um resumo das atividades da Casa Legislativa. O resumo dos assuntos que foram notícia no Parlamento Estadual durante a semana continua no próximo bloco do Quórum. No quadro de entrevistas, os parlamentares detalham os projetos de lei em tramitação na Assembleia. De maus tratos desses animais. O programa também valoriza a cultura do Estado. Outro programa da TV Alep é o Assembleia na TV Debate, com entrevistas sobre temas atuais. Também é possível acompanhar a reunião plenária sem sair de casa. Basta assistir à transmissão ao vivo pela TV. Mas a intenção é que a TV da Assembleia Legislativa de Pernambuco cresça ainda mais. Recentemente, a TV Alep passou a fazer parte da Rede Nacional de TV Legislativa Digital, em parceria com a TV Câmara e a TV Senado. Isso significa a criação de mais programas sobre o poder legislativo estadual. Se o assunto é a riqueza das manifestações artísticas do nosso estado, o Alep Cultural se encarrega de trazer todo mês apresentações gratuitas. O projeto é sucesso há 10 anos e já teve a participação de mais de 200 artistas. As notícias da Assembleia também vão imediatamente para as redes sociais. As postagens no Facebook e no Twitter alcançam mais de 20 mil visualizações por semana. Os profissionais do setor também preparam um release eletrônico sobre as atividades da casa e uma clipagem que reúne as notícias da imprensa local sobre a Assembleia e os parlamentares. E falando em mídia eletrônica, já está disponível um aplicativo que permite o acesso às informações da Assembleia por meio do iPhone e do iPad. É só baixar o Siga Alep e pesquisar. Tudo o que você deseja saber sobre a Assembleia na palma da mão. Para que todos os departamentos atuem em sintonia, são realizadas semanalmente reuniões com as equipes para a definição de pautas, planejamento de ações e análise das atividades desenvolvidas. A mesa diretora da Assembleia apoia os novos projetos do setor, acompanhando o dinamismo da comunicação. Vamos ver o que o presidente e o primeiro secretário têm a nos falar sobre a assistência de comunicação da Assembleia. Sem assistência da comunicação, do Departamento de Comunicação, esta casa passa desapercebida da história. Ela passa a não existir. Nós temos aqui por objetivo fazer uma transparência e um acompanhamento da população com nossas ações legislativas. Não somente as sessões plenárias, que são transmitidas ao vivo, mas como também a parte cultural, a parte social, o serviço de televisão agora, que vai ser levado ao ar nos próximos dias, nos próximos meses, em convênio com a Câmara Federal. Nós vamos ter um canal próprio de alta tecnologia para que o eleitor possa acompanhar o desempenho e o trabalho de cada parlamentar. Com um único objetivo: aproximar principalmente o poder legislativo de toda a população pernambucana. A assistência de comunicação da nossa Casa de Todos os Pernambucanos tem um papel fundamental
no sentido de levar informações através da TV Alep, através do nosso jornal Tribuna Parlamentar e de tantas outras atividades que os deputados desenvolvem no dia a dia. Eu espero que a cada dia você, cidadão, possa ter mais meios de controle e de acompanhamento para ver o trabalho desenvolvido pelo seu deputado, aquele que você votou nas últimas eleições, e que isso sirva de um instrumento de monitoramento e controle para a tomada de decisão na hora que for escolher o seu representante. Agora vamos mostrar a redação da Assembleia em plena atividade. Aqui nesse local, na área do estúdio de televisão, costuma ser calmo e silencioso, porque ali tem gente editando e o programa de televisão está sendo gravado. Mas lá fora, a realidade é outra, é sempre bastante agitado. A maioria dos serviços que você acabou de conhecer são feitos aqui, na redação da Assistência de Comunicação da Assembleia. A equipe é formada por pouco mais de 50 profissionais, entre jornalistas, fotógrafos, editores, relações públicas, além do pessoal que cuida da parte técnica. Antes da notícia chegar até o público, ela passa pelas mãos de vários profissionais. Tudo isso para que você fique sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Poder Legislativo Estadual. Deixa que a gente vai atrás da notícia, seja na capital ou no interior, e leva a informação até você. No próximo bloco, o Coro está de volta com o trabalho de Isa Pontual na série Artes. Não perca! Arte figurativa. Esse é o termo escolhido pela artista plástica Isa Pontual para classificar o próprio trabalho. Ex-integrante da oficina Guaianazes de Gravura, ela possui um estilo próprio de representar o universo humano, carregado de cores e movimentos sutis. A vida e a obra da artista estão presentes na próxima reportagem da série Pernambuco das Artes. Isa Pontual nasceu no Recife. A ligação com as artes plásticas teve início ainda na infância, quando criava desenhos que eram disputados pela família e pelos amigos. Em 1979, começou a atuar na área profissionalmente. Graduou-se no curso superior de professorado de desenho da Universidade Federal de Pernambuco e fez cursos de extensão em técnicas de pintura e composição nos Estados Unidos e na Itália. A experiência no exterior enriqueceu a verve criativa de Isa Pontual. As cores se tornaram mais expressivas, o movimento dos corpos assumia cada vez mais vivacidade. Conhecer o trabalho de pintores consagrados também ajudou a artista a criar seu próprio estilo. Eu acho que você vai desenvolvendo uma coisa, um trabalho seu, que vem de dentro de você. Você vai pegando alguma coisa de outros, alguma coisinha vai ficando daquela, como você diz mesmo, influência, alguma coisinha, um fundo, um trabalho de fundo, a maneira de fazer o tratamento da figura, alguma coisa que você vai pegando de um e de outro e vai colocando no seu, de acordo com a sua personalidade, com a sua maneira de ser. A pintura de Isa Pontual é marcada por traços elegantes que retratam personagens do imaginário da artista. São figuras humanas que se confundem entre cores e dão vida, essencialmente, a mulheres com feições singelas e silenciosas. O amarelo é usado como base para a maioria das telas de Isa Pontual. A cor representa energia e movimento, elementos em destaque na pintura da artista pernambucana. Ela tem uma característica de pintar com uma velocidade incrível, e as figuras dela são os corpos. Algumas pessoas até acham que ela se autorretrata, mas ela tem o poder de ir até o outro e, como um neutrino, captar a imagem do outro e retratar. Então ela pode pintar caboclos de lanças, as mulheres de Pernambuco, algumas imagens masculinas também, mas sempre com grande equilíbrio. Isa Pontual já realizou exposições individuais em várias galerias e centros de artes do Recife. Um momento importante da carreira da artista foi a participação na oficina Guaianazes de Gravura. Criado em 1974, o grupo se reunia para a produção de litogravuras feitas com matriz de pedra. Isa também é designer.
Após sair da oficina Guaianazes, a artista passou a se dedicar a um trabalho que vai além das telas. Eu faço camisas para carnaval e tem tido muita aceitação. Então aí tem a divulgação do meu nome, do meu trabalho, e tem aquela coisa de eu estar trabalhando em outro meio que não seja tela, não seja, esteja lá meu trabalho fechado no estúdio, numa galeria. Então está circulando mais. O pintor João Câmara, certa vez, afirmou que Isa Pontual conduz o próprio trabalho em elaborados passos de beleza. A afirmação pode ser constatada ao observarmos de perto o processo produtivo da artista. É diferente você ter o prazer da criação, completamente diferente, no prazer que você apresenta seu trabalho ao público. Mas quando seja uma exposição, é coisa diferente, que você tem aquela visão de muitos trabalhos seus juntos, tem um reconhecimento que é muito bom, né? Eu não sei, eu não conseguiria ser um Van Gogh que só vendeu um quadro na vida dele. Eu não conseguiria. Eu me desestimularia, eu ficaria muito triste. Eu acho que o artista precisa vender, precisa ter o reconhecimento. E a venda é o reconhecimento. Depois do intervalo, a rabeca inesquecível do mestre Salustiano. Fique com a gente. Impossível falar de rabeca sem lembrar de mestre Salustiano. A história do instrumento na família Salustiano vem de longe. Uma tradição passada de geração a geração que começou na Zona da Mata de Pernambuco. Um som diferente que foge do padrão musical. Pode parecer estranho ao ouvir pela primeira vez. Mas há quem diga que a rabeca é um instrumento perfeito. Para mim, o som da minha rabeca é maravilhoso. É o que garante Dinda Salu, um seguidor dos passos do pai, o mestre Salustiano. Eu só fazia acompanhar, né? Lixar, comprar material pro meu pai, mas sempre gostava de estar de olho, né? Aí tinha ferramenta, tinha material, eu disse, por que não fazer uma rabeca? Disse, pai, eu vou fazer uma rabeca. Ele disse, não faz nada? Aí o pai gostava de incentivar, faz nada, rapaz. Aí chegou então, eu subi e fiz a rabeca. Quando eu terminei minha primeira rabeca que eu desci, tinha um turista que comprou a rabeca. Eu não me esqueço nunca mais, na época foi R$300 a rabeca. Meu pai disse, pronto, aqui está 150 para você. A partir de hoje, seu compromisso comigo é fazer rabeca. Para confeccionar rabecas, Dinda testou vários materiais até encontrar a melhor forma e afinação. Toda essa experiência ele transmite aos interessados na arte de construir esse tradicional instrumento de corda. Fica muito encantada, assim, dele estar abrindo assim a casa dele, abrindo um espaço para a gente poder aprender também, entendeu? Divulgar a cultura, né? Muito generoso, assim como o pai dele. Pessoas que curtem o som metalizado da guitarra também mostram interesse pela aula. Apesar de ser guitarrista, né, eu gosto de vários instrumentos e a rabeca sempre foi um instrumento que eu gostava e queria aprender. Eu achei massa, assim, ter a oportunidade de levar uma rabeca para casa, mas feita por mim com as mãos de Dinda Salu também, né? O processo de fabricação leva 10 dias. Dedicação, jeito e paciência são requisitos imprescindíveis para quem quer fazer uma rabeca. A cada instrumento pronto, um orgulho em seguir os ensinamentos do pai. Eu me sinto muito honrado, né? Muito honrado e viver do que eu aprendi com meu pai, né? Do que eu aprendi com ele, porque ele dizia a mim direto, meu filho, é muito ruim a gente ser peão dos outros.
Outro herdeiro dessa tradição familiar é Maciel Salu, também filho do mestre salustiano. Aos 18 anos, começou a tocar rabeca e não parou. A rabeca é um instrumento muito especial na minha vida. Foi onde eu compus a minha primeira música, que na época, no ano de 97, eu estava a fim de formar uma banda de forró de rabeca. E ainda me lembro que na época até meu pai disse, como é que o rapaz, ele nem aprendeu a tocar rabeca ainda, já quer formar uma banda. E eu me sentava no pé de manga aqui, começava a tocar rabeca, a compor minha música. Minha primeira música foi feita aqui debaixo de um pé de manga, que é uma música chamada Lá no Forró de Zé Danta. Comecei a sentir gosto pela rabeca aí mesmo e acho que é amor mesmo pelo instrumento, assim, pelo som, pela natureza do instrumento. Manuel Salustiano Soares, ou simplesmente Mestre Salu. Filho de pai rabequeiro, foi com ele que Mestre Salu aprendeu a tocar um instrumento. Outra paixão de Salu eram as manifestações e os folguedos populares. Ele gostava do maracatu, mas assim, a paixão dele era o cavalo marinho. Cavalo marinho era a paixão dele. Agora ele chegava aqui na rabeca, fazia no domingo, fazia o acompanhamento da chegada dos caboclos de lança, mas só não acompanhava o maracatu por conta que ele tinha show da rabeca encantada. Aí ele não acompanhava o maracatu, não. Agora, o cavalo marinho, ele era apaixonado pelo cavalo marinho. Com Jeane, a última esposa, Salustiano completou o time de 15 filhos. 9 deles seguem o caminho do pai na preservação da cultura popular. E não poderia ser diferente, até porque o legado deixado por Salu foi grande. Participou ativamente do cavalo marinho, interpretando vários personagens. Foi também o fundador do maracatu Piaba de Ouro em 1997, mas foi tocando a inseparável rabeca que Salu ficou conhecido no Brasil e ganhou o mundo. Em abril de 2002, o mestre Salustiano realizou um sonho. Inaugurou a Casa da Rabeca do Brasil, um espaço dedicado à preservação da cultura e da tradição do Estado. Atualmente, o lugar é reduto dos artistas populares, com encontros do cavalo marinho, maracatus e apresentação do forró de rabeca, além das manifestações do povo. O amor pela cultura regional fez de Salustiano um dos maiores divulgadores das tradições de Pernambuco. O reconhecimento por toda essa dedicação lhe rendeu várias homenagens. Entre elas, a Comenda do Mérito Cultural Brasileiro, que ganhou em Brasília, e o título de Patrimônio Vivo da Cultura Popular Pernambucana na cidade de Olinda. Acompanhado da rabeca, Salu participou de 2 minisséries. A Pedra do Reino, em 2005, e Hoje é Dia de Maria, em 2007. Mas em 2008, a rabeca de Salu silenciou. O mestre faleceu em agosto, vítima da doença de Chagas, aos 62 anos. Ele, para mim, só não foi um esposo, não. Eu digo sempre isso. Ele, para mim, foi tudo, porque eu aprendi muita coisa com ele. Eu vim do interior, matutinha, não sabia de nada, e ele me ensinou muita coisa. Muita. Eu digo que ele foi um pai, um esposo, companheiro, ele foi tudo. Me ensinou muitas coisas boas. Hoje, o que eu sei daqui meio da cultura, que vivo aqui, foi tudo através dele. Agradeço primeiramente a Deus, né? E segundo, a pessoa dele. Porque ele, assim, ele gostava de ensinar as pessoas. Ele não gostava só de aprender só, mas sim de ensinar. Quem quisesse aprender, ele estava aí. Foram pouco mais de 50 anos de carreira e apenas 4 CDs gravados. Um trabalho que influenciou vários artistas pernambucanos.
e continua despertando o interesse de muitos outros pela obra desse homem que encantou o mundo, tocando a rabeca e divulgando as tradições nordestinas. Eu, como ator, inventor, compositor, criador e improvisador, eu falo para o mundo que todo mundo procure aprender com quem sabe e aprende e passa para outras pessoas. Não fique em si, porque cada vez que você aprende e passa, é mais uma semente que planta, nasce e se espalha. É isso que eu quero que a pessoa seja. E seja pouco, não seja com o nariz para frente, não seja artista besta, seja que nem Mestre Salustiano. E braços abertos para todo mundo. Antes de encerrar o programa de hoje, nossa equipe lembra que com o retorno das atividades parlamentares, nós voltamos a apresentar ao vivo as sessões plenárias realizadas na Casa Joaquim Nabuco, às terças e quartas-feiras, a partir das 10 da manhã. Essa é mais uma oportunidade para você acompanhar o trabalho do seu deputado. O Quórum de hoje fica por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.